papo leve, descontraído. Eu estou muito bem acompanhado. Eu acho que o pessoal da organização caprichou nos convites para quem quer falar e debater um pouquinho sobre a experiência do cliente, né? Eu acho que a gente pode começar passando a palavra, de repente a Liana pode já começar, fazendo uma apresentação, né, para que todos saibam de onde vem cada um de vocês, um pouquinho da história de vocês, de forma breve, para a gente iniciar esse momento tão oportuno aqui. Sem dúvida. Boa noite a todos mais uma vez. Meu nome é Liana Guedes, eu sou diretora da Guedes Arquitetura, uma empresa que atua especializada em jornada de compras para o varejo. Quando a gente fala em varejo, muitas pessoas ficam na dúvida, né? O que exatamente é varejo? E eu faço uma leve brincadeira, né? Tudo que vende. Então, se você tem um restaurante, um supermercado, uma loja de calçados, uma loja de confecção, tudo isso cria jornada de compra para o seu consumidor. Então, é nessa área que a gente atua, sempre focando na jornada de compras do consumidor. Porque quando a gente pensa em arquitetura, as pessoas em geral têm aquela imagem de que a arquitetura é só mobiliário, né? Mobiliário é um item da arquitetura, mas ela não é o todo, né? Ele é um item realmente. Então a gente faz toda uma análise, né, para tentar trabalhar da melhor forma possível a experiência do cliente dentro do espaço físico. Boa noite a todos, sou Luana. Primeiramente eu queria agradecer a CIF pelo convite, me senti muito lisonjeada e feliz por estar aqui hoje. A gente é associado aí há bastante tempo, já trabalhamos bastante aqui pela Via da Segurança de Copeiros, na época para fazer parte da construção do núcleo, então eu estou muito contente de estar aqui hoje à noite. Então eu sou a Luana, sou proprietária do Rancho Soriano, um restaurante aqui da ilha, um restaurante de gestão familiar. A gente tem a unidade do Ribeirão da Ilha, que está há 25 anos no mercado, e aqui em Coqueiros, aqui do lado, a gente é vizinho aqui do André há 17 anos. Então, espero que a gente tenha aí uma noite bem agradável, com troca de experiência. E é isso. Boa noite a todos. Uau! Eu queria dar um frição nisso. É só prestar atenção quem estava conversando. Eu sou o Adriano Palma, do Fayal Prime Suites. Resumindo, né? Eu sempre amigo que já escutou a minha história lá na nossa oportunidade, lá na CIF, mas eu fui o maior devedor de hotelaria de Santa Catarina com 23 anos. Então comecei líder de mercado já com 23, né? E assumi, fiz as transformações total ao longo do tempo, né? E fiquei nesse processo aí por 20 e poucos anos. Para explicar em pequenas, um breve resumo. Acho que muito interessante, muito importante esse encontro que a gente está tendo, mas mais importante que isso, eu acho que é os questionamentos que devem vir de vocês. Porque tem tanta gente, às vezes, que quer saber de alguma coisa e pede a oportunidade de perguntar. Eu acho que isso vai ser uma coisa bem produtiva para todos nós. Perfeito, vamos ver se dá certo aqui, porque está dando um pouquinho de microfonia. Talvez a gente chegar um pouquinho para o lado e sair da caixa. Será que pode ser meu fone? Porque o pessoal não está conseguindo escutar lá por causa da microfonia. Acho que a gente vai mudar a calma. Pode ser. Pode ser que seja. Mas eu acho que pode ser. Não deu? Entendi. Ixi. É que se bota aqui é pior, né? Ele não desliga. Vamos ver se assim agora conseguimos. Próximo ao microfone. Talvez se aumentar muito vai dar microfonia também. Bom, o fato é que eu estou nessa noite com 3 empreendedores de serviços, né? A grande maioria do pessoal aqui, só para a gente entender a temática. Quem é empreendedor, levanta a mão. Uhul!
Olha, temos muitas oportunidades, hein? Muitas. Quem é do setor de serviços, levanta a mão, por gentileza. Temos uma boa parte de serviços, produtos, varejo. Temos uma boa parte aqui também. Então dá para a gente bater um papo bem, falando um pouquinho de cada experiência. A ideia da noite não é fazer com que a gente ensine alguém a fazer algo, porque aqui eu tenho certeza que são grandes empreendedores por estar aqui essa noite, né? Na nossa presença, na presença de todos. Então, a ideia é a gente bater um papo bem leve, descontraído e passar um pouquinho das nossas experiências, né? Nós temos aqui a maioria dos nossos convidados com mais de 20 anos de mercado, então isso já é algo bem significativo, né? Eu não sei da questão da Liana. Liana, a tua empresa vem de uma sucessão familiar ou não? Você resolveu empreender? 100% empreendedora. Comecei do zero, sem portfólio, sem absolutamente nenhum respaldo familiar. Ninguém na minha família é da área tecnológica, ninguém é arquiteto ou do setor de engenharia ou da construção. Realmente foi um matagal a ser desbravado. Que ótimo. Bem-vindo ao clube. Obrigada. Nós temos aqui as duas empresas, né, tanto o Faial quanto o Rancho, que vem, né, de uma questão já familiar. Sim. Mas eu percebo que tem uma chave de virada muito significativa, né? Então, eu acho que a gente, começando com o Adriano, né, o hotel vinha sendo administrado pelo seu pai. Na verdade, meu pai morreu em 98. Perfeito. Aqueles números que eu te falei por conta das pressões adjacentes do passivo, né? Porque o passivo tributário, o passivo de credores, todo tipo de passivo, ele traz uma pressão muito grande ao empreendedor. E a pressão, ela faz ele tirar o foco da estratégia necessária. Por isso que é muito comum as empresas terem que chamar alguém de fora para poder lidar com isso, né? Que eu acho que até seria o mais salutar. Eu, como estava desde os 16 com meu pai, mas eu era aquele papagaio que ficava do lado, né? Papagaio de pirata. Vendo ele fazer as coisas e não concordando, mas eu respeitava. Paga. Tanto é que eu salvei a empresa quando ele morreu fazendo tudo ao contrário. A pessoa às vezes se preocupa com uma empresa e esquece que atrás de uma empresa tem uma família que às vezes é a dona e que você tem que proteger e estruturar. Uma família estruturada, ela é fundamental para você ter confiança para poder galgar os passos profissionais, né? Então, é fundamental você saber lidar com as pressões, proteger, falar o que as pessoas podem escutar, porque se você falar algumas coisas, as pessoas desistem, né? Sim. É muito difícil e às vezes necessário você ter que segurar a situação e esperar e mentalizar e tentar trazer de dentro do teu pensamento positivo uma coisa boa, que às vezes demora um tempo, mas que você está preparado para fazer, mas quem está ao teu lado ainda não está. Então, a primeira coisa que eu acho que é fundamental para qualquer tipo de recuperação, eu estou te falando isso porque, assim, quando desestabilizou a vida financeira da família do meu pai, colégio atrasado dos meus irmãos, 8 meses, empregado indo embora, o céu deslevando, quando ele deixou aquilo acontecer, ele começou a desandar a proteção dele. E aquilo ali, na verdade, incomodava mais do que o próprio problema da empresa, né? E outras coisas que a gente vai aprendendo também, uma dívida de 50 mil e uma de 10 mil incomoda igual. Entende? Sem dúvida. E tem coisas que você tem que, pessoas que você tem que convencer. Porque o ordenamento é uma coisa muito fácil, etc. Você tem que fazer isso aqui. Quando você estiver aqui comigo, até você pode estar fazendo. Quando eu sair, não vai fazer. Se eu te convencer, você vai fazer a todo tempo. Sim. Então, assim, tripé. Confiança, credibilidade, convencimento e, acima de tudo, mentalidade positiva. Porque para chorar, tem um monte de gente chorando e dizendo que não tem jeito. E, ó, para mim, não tem jeito, só a morte. Eu acredito até o fim de tudo. E estar bem não é uma questão do contexto de onde a gente está, é de dentro para fora.
Perfeito. E deixa eu perguntar para a Luana, vocês em algum momento trocam a gestão, né? O teu pai, que lá começou o rancho, ele começa a ir mais para o bastidor e vocês assumem o negócio. E assumem com uma temática de virada para o tipo do consumidor também que passava a frequentar o restaurante, né? Qual foi o grande desafio na tua gestão de fazer e entender esse novo modelo, esse novo negócio e botar a identidade de vocês? Então, Fabiano, eu me identifico muito com a história do Adriano, né? Porque a gente tem uma história parecida por ser uma empresa de gestão familiar. Eu estou junto, né, com a minha irmã, com o meu irmão, o pai e com a mãe. A mãe faleceu ali no Covid, então a gente está sem ela aí há um tempo. Mas desde os meus 12 anos, então, a gente vive o restaurante, né? A gente cresceu vivendo aquilo. O pai não tem uma formação, acho que tem até a 5ª série, mas muito empreendedor. Tem uma visão de empreendedor, mas não de administrador. E as coisas foram acontecendo e ele não conseguiu dar conta, porque ele não sabia a parte de burocracia. Uhum. E acabou embolando também, claro, talvez não na mesma proporção, né, porque a empresa também era pequena, mas veio dívida. E o que aconteceu? A gente se uniu cada vez mais e a gente comecei a estudar, a Marcela, o Bruno, e a gente começou a fortalecer mais aquela falha que faltava na empresa. E foram anos de trabalho, né, para a gente ter conquistado o mercado que a gente conquistou hoje. A gente abriu o Ribeirão acho que foi em 97, aqui em Coqueiros em 2004. Então, a virada de chave, na verdade, que eu posso falar foi o cuidar da empresa, né? A cada dia, tu ia aprendendo do erro, tu ia vendo aonde que a gestão passada, eu não posso nem dizer gestão passada, porque o pai ainda está na gestão junto, mas ele dá muita liberdade para a gente. Então, ele está lá nos bastidores, mas junto com a gente, eu acho que isso é um diferencial, assim, essa liberdade que ele dá de decisão. Ele confia totalmente. Se a gente tem uma decisão a tomar, ele não vai, a gente não precisa passar isso para ele confia. Então, eu não digo que hoje a gente que está à frente, a gente está junto, né? E eu enxergar isso foi mesmo com os erros ali. E ajustando o que estava em falha, sempre com humildade, vendo os erros e encarando, assim. Eu sempre acho que a experiência, né, a experiência do gestor que começa o negócio, no caso de vocês, familiar, ela vem fazendo uma jornada até que se assume uma nova gestão. Os tempos mudam, o consumidor muda, né? O seu cliente que passa a entrar no restaurante, a entrar no hotel, ou propriamente quem a Liana vai fazer um novo projeto, já é uma outra concepção. E agora essa questão toda do CS, do CX e toda essa experiência ao cliente, né? Ela vem modificando o mercado, e aí algumas empresas fazem isso por modismo, né? Tá na moda, eu vou fazer, né? Embalam uma área comercial de CS, e aí você tem um desafio incrível de visualizar, fazer essa leitura e entender que o seu mercado mudou, né? Eu queria perguntar para a Liana. A Liana tem uma bagagem, para quem não sabe, internacional fantástica, né? Todas as inspirações, né? Todo o futuro ela vai buscar fora, porque a gente ainda tem esse viés, né? Principalmente no mercado da Liana. Eu queria que tu fizesse para nós, né, de uma forma objetiva, um paralelo, né, do que se encontra lá fora, desse consumidor que já consome a experiência, né, para o consumidor do Brasil. Sem dúvida. Eu acho que o grande desafio é quando a gente faz uma viagem, quando a gente tem uma oportunidade de visitar uma loja, ou, enfim, experienciar, né, um espaço de varejo internacional. Eu acho que o grande desafio ok, isso é muito legal, como é que eu aplico para o meu negócio? Ou seja, pegar aquela cultura, né, e transmutar ela para o que a gente precisa localmente. Então, eu acho que esse é o grande desafio, porque quando a gente fala de uma cultura internacional, e tem o idioma, a forma de consumir é diferente, e há muitos anos atrás se falava sobre experiência do consumidor, só que falavam como um futuro. Até na NRF, acho que de 2021, se falava muito em metaverso,
que as lojas, os espaços comerciais iam acabar, que na verdade ia ser tudo virtual. Daí veio a pandemia, nos obrigou a ficarmos, né, separados fisicamente, e hoje a gente vê o consumidor, né, nós humanos, sedentos por interações. Então, assim como aconteceu com os e-mails que as pessoas acreditavam que um dia ia acabar, né, o correio, porque ninguém mais ia usar o e-mail de correio porque tinha e-mail, e foi muito pelo contrário, né, com o advento da internet, se consumiu mais, a mesma coisa com os livros. Não teremos mais livros físicos, vamos ter agora só o Kindle, só o livro digital, e a gente viu muito pelo contrário, que diversificou e ficou muito mais barato os livros. Então, por que eu estou fazendo essa volta toda? Porque nós somos humanos e nós desejamos experiências de consumo. Desde que a humanidade existe, nós amamos histórias. O storytelling, né, a história a ser contada no varejo, ela é humana, ela é reptiliana, lá das cavernas nossas. A gente pintava lá, contava as histórias nas cavernas porque a gente não tinha os livros para contar. Então, eu acho que o humano, desde a Revolução Industrial, a gente se perdeu um pouco na história. A gente tentou ser máquina por muito tempo, e agora está vindo a inteligência artificial aí para nos resgatar a humanidade. Então, ao contrário das visões pessimistas que se tem sobre o varejo, eu só acho que é a mais otimista. Eu digo, não, cada vez mais a experiência de compra vai fazer parte do nosso dia a dia. Porque antes a gente percebia muito as lojas que eram quase depósitos de produtos, né? A gente entrava aquela bagunça na loja, você não tinha setorização, não tinha nada, e agora não. Agora você tem que trazer essa experiência para o consumidor. Então eu acho que toda vez que a gente viaja, é uma oportunidade incrível de a gente trazer referências. E não preciso nem só falar de viagens internacionais, pode ser para um outro bairro, para uma outra cidade. Se você atua na área de restaurante, então visitar outros restaurantes, perceber como é que eles estão atuando, se é na rede hoteleira, como é que as outras pessoas estão atendendo o consumidor, e se perceber. Eu acho que o grande desafio do varejista é se olhar como consumidor. O que eu gosto? Por que eu compro o que eu compro? Para onde que eu vou no meu espaço? Então, quando a gente começa a se perceber, nós iniciamos essa olhar para dentro, né? De ter empatia para nós como consumidores, vai ser muito mais fácil a gente olhar para o nosso cliente, porque a gente está trazendo humanidade para ele. Então, eu acho que a grande sacada é busque referências nacionais, internacionais, mas sempre com esse olhar humano, porque eu acho que a gente perdeu um pouquinho o fio da meada com essa história da Revolução Industrial e tanta tecnologia, né? E acho que a pandemia nos separou para a gente perceber o quanto humanos somos e como a gente precisa dessa interação. Então, acho que a experiência vai muito nesse cerne de interação humana, focar no ser humano. Legal. Adriano, olhando um pouquinho da história para trás, quando aqui quem tem idade para isso, e lembra do Faial, hoje quem entra no hotel é um outro hotel, uma outra roupagem, é um outro nicho, né? Vocês nicharam para algo bem objetivo. Num lugar como Florianópolis, que tem uma mão de obra que é um grande desafio, né? E você tem uma área operacional que demanda essa mão de obra, né? Qual é o teu grande desafio? Como é que vocês capacitam, como é que vocês treinam a equipe para vocês se encaixarem nesse viés de mercado hoje, de ter uma melhor experiência, de vocês entregar uma experiência para o cliente? Agora você entrou no tema que eu mais gosto. Porque hoje em dia o diferencial humano, ser disruptivo hoje é abrir uma porta, levantar, puxar um guarda-chuva, atender o cliente. A experiência começa quando ele chega na porta do teu hotel e ele é bem recebido, o cara está ali para receber. Por isso a gente não terceiriza nenhuma parte dessa experiência. Você pode vir em vários hotéis, vale parking, alimentação, você tem que ter controle de todo aquele contexto. Segunda coisa que eu acho que é fundamental, a gente veio de uma mentalidade que os funcionários tinham que se adaptar às regras da empresa. Hoje as coisas mudaram. A empresa se adapta ao talento das pessoas. Eu vou usar um exemplo, eu gosto muito de usar exemplos práticos que acontecem. Eu tinha um mensageiro que trabalhava 8 anos lá no hotel, nunca tinha batido um carro, os clientes adoravam, só que ele tinha um toque que todo dia a gente queria mandar embora. Ele ia lá lavar a mão toda hora e deixava a torneira ligada do banheiro dos funcionários.
Cara, a gente vinha e não, mandar embora, isso não pode, todo mundo achando um absurdo. Aí eu pensei, puta, mas eu não queria mandar esse cara embora. Não queria mandar porque como é que eu posso resolver esse problema? Conversando não deu. Conversando não deu. Aí eu pensei, fui na casa d'água e comprei aquelas torneiras de botãozinho de apertar. Prismatic. Entendeu? Então isso quer dizer, o que eu quero dizer? É que um grande talento, ele precisa ter adaptação na empresa. Hoje eu tenho funcionários que têm qualidades distintas. E o meu trabalho é juntar essas peças de maneira que elas não deteriorem. Então eu sou um protetor das relações. Tem alguma coisa difícil de dizer, que é difícil para outra pessoa escutar? Espera a hora certa, deixa que eu vou fazer, e assim eu vou contornando. Uma empresa que está à vontade, é uma empresa que se sente amada por quem está em cima, ela te representa na ponta. Então, hoje eu estou aqui, o hotel está funcionando. As pessoas que estão lá, elas têm que me representar. O dia que eu entrar no hotel e tiver uma mala para carregar e eu não pegar ela na mão, eu estou estragando tudo. Entende? Então, mudou. Hoje a mão de obra, ela tem valor. E muitas empresas não conseguem fazer equipe porque não conseguem entender que o mundo mudou e que as pessoas têm valor e precisam ser trabalhadas e valorizadas. Na verdade, são sapatinhos que têm que ser lustrados todo o dia. Porque todo mundo está acostumado, muitas vezes, a receber crítica e não recebe os elogios. Né? Isso é importante, você entender, agradecer e elogiar, porque isso vai te dar um crédito para, em algum momento, você pontuar educadamente uma coisa que poderia melhorar. Então, essa é uma coisa. E outra coisa que eu acho que funciona muito bem com os colaboradores é quando as ideias que eles trazem, que são distintas da que a gente está usando, elas podem ser aplicadas. Então, quem está na ponta do serviço, ela está ali sentindo, né? E a visão é diferente. E ele muitas vezes tem uma ideia melhor. Só que por ego, ou por ser o dono, eu digo, não, aqui é assim. E várias vezes as mudanças que a gente fez por sugestões destas pessoas até não mudavam nada, mas mudou o mindset dela. Eu sou importante. Então, cansamos de fazer a mesma coisa de outra maneira, que não muda nada. Não dava nem nada na operação, uma coisa até meio boba. Mas, de certa forma, para aquela pessoa foi importante. Então, toda pessoa, ela se sente importante quando ela faz parte e participa do processo. Ela não. Ela faz parte daquilo, a opinião dela é importante. Sem dúvida. Né? A pessoa que não é valorizada, ela não consegue transformar esse carinho e transferir para o cliente. Então, isso é uma das coisas que muita gente ainda não entendeu, mas faz bastante tempo que mudou. E por isso que hoje tem muita gente que consegue fazer equipe e muita gente que não consegue fazer equipe. Para finalizar, acho que já falei demais, né? Mas, enfim, a noção de que o dinheiro é o que segura as pessoas, ela está bem equivocada. Já bem foi, né? Equivocada. Já foi. Ela falou, já foi. Acho que tem algo também bem importante, né? A gente alinhando essa questão, que assim, eu vejo empresas de segmentos distintos querer, por algum motivo, ser a Disney, né? E gastam rios de dinheiro e talvez não vão entender que eles não são um parque de diversão, né? Porque quando a gente fala em conceito de relação para com o modelo de cliente e aquilo que a gente visualiza no mundo como uma coisa mais extraordinária, eu acho que se a gente fizer uma pesquisa aqui, a Disney vai aparecer, em cada 10 pessoas vão citar a Disney, né? E eu brinco muito com alguns clientes nossos que assim, você não precisa ser a Disney, né? Você só tem que pegar, talvez, alguns conceitos que eles têm e aplicar, modelar para o teu negócio, para transformar o teu negócio na tua Disney, mas a sua Disney, né? Não aquela tão conhecida, né? E aí eu queria fazer um parêntese também de algo que eu acho muito importante, que eu vejo empreendedores dizer que investem muito em capacitação. Para os seus times, para as suas equipes e tal. E eles treinam pouco, eles capacitam. Então,
Capacitação uma coisa, treinamento outra, né? Eu brinco assim, Luana, olha que desafio legal. Treina o teu time para quando o prato não vir como o cliente pediu. Treina eles para saber sair daquela situação. Faz esse modelo, não treina só para quando tudo der certo. Porque quando tudo der certo, tá ok. Eu acho que tem que acontecer, a magia acontece no encantamento, é quando às vezes a situação está diversa, né? Eu sinto muito isso. E aí já fazendo um gancho nisso, eu queria saber qual é a linha de capacitação, de treinamento que vocês adequam aos clientes, aos profissionais de vocês, porque vocês também têm esse viés. Vocês têm 2 unidades em 2 Florianópolis diferentes, né? Clientes, talvez um pouco diferente. Exato, né? Lá a gente mais turista. Isso. E aí qual é o desafio de vocês de manter um padrão na empresa de excelência para o teu cliente? Então, Fabiana, eu quero até pegar já o gancho ali da Aliana e do Adriano. A Aliana, quando ela falou que a experiência do cliente, a satisfação do cliente, a gente traz a parte da humanização, e eu acho que a humanização não é só com o cliente, vem já da cultura da empresa, do teu time, porque nenhum time vai conseguir entregar um serviço de excelência só com treinamento. Então não adianta a gente ficar ali, perder horas atrás, coach, e se a tua cultura não é essa, não é a humanização, porque a experiência do cliente, claro que uma inovação, uma reforma que se faz, o Fayal que passou por toda a reforma e reestruturação, ela não seria suficiente se fosse só isso. Claro que faz parte da experiência, tu tá com uma casa bonita, confortável, mas a humanização, tu olhar para o teu time e também olhar para o teu cliente, essa é a diferença. É isso que a gente sempre fala, gente, os treinamentos a gente mesmo que faz. Claro, a gente também já tem uma equipe aí de muito tempo, acho que aqui em Coqueiros, como no Ribeirão, 90% da equipe está há mais de 5 anos e 70% para mais de 10, assim, desses. Então, a parte da humanização, eu acho que começa por aí, assim, e tu enxergar o teu cliente, a necessidade do teu cliente, né? Uma das coisas que eu falo, assim, que a gente dá muita liberdade para os nossos colaboradores e para o nosso time todo. Então, se o time hoje enxergar que um prato não foi padrão, ele não vai nem perguntar para o líder dele. Ele vai lá direto, porque a gente dá essa liberdade. Ele tem autonomia para isso. Essa é uma das culturas da empresa, né? Eles têm a liberdade de resolver o problema. Se eles enxergam que tem alguma coisa errada, e para o cliente isso é uma experiência. Tu entende? Sem dúvida. Uma experiência que ia ser ruim se tornou num negócio que o cliente sai dali realizado, né? Meu Deus, mas eu nem reclamei. E o garçom trocou o meu prato, sem eu nem falar que estava ruim. Mas como ele já presta atenção, sabe a necessidade do cliente. Um outro exemplo, o cliente chega aqui em Coqueiros, como no Ribeirão, está de frente para o mar. Quando tu chega aqui no domingo, tu quer sentar onde? Tu quer sentar na janela. Óbvio. Né? Quer sentar na janela, só que normal, chega aqui a 1 da tarde, tu não vai conseguir sentar na janela. E quantas vezes o cliente chega na porta, eu queria a mesa na janela, infelizmente a gente não tem, ele senta em outra mesa. E aí eu acho que é o diferencial, o teu time ver a necessidade do cliente, porque o cliente chegou tanto querendo sentar na janela, a primeira mesa que libera, chama o cliente. Entende? Chama o cliente, leva, olha, liberou uma mesa na janela e não teria, se fosse pensar, no geral não teria necessidade, tá com fila de espera, vai chegando gente e bota na janela, mas é tu enxergar a necessidade do cliente. E eu acho que cada dia mais a gente está mais carente, os clientes estão mais carentes de atenção, de cuidado, de reconhecimento. Então, acho que isso é o que faz a diferença, assim, é a humanização. Claro que a experiência é um geral, né? Vem a inovação, vem uma história, mas a humanização vem em primeiro lugar. Olhando primeiro para dentro do teu time, para depois para o cliente. A gente sempre fala o cliente primeiro. Não, a gente tem que primeiro olhar para o time. Fazer essa humanização dentro da tua casa para poder, aí sim, passar para o cliente. Porque se for ao contrário, não tem. Tem 2 coisas muito legais, que eu não sei se servem para todos, né? Mas assim,
Uma dessas a gente implantou na nossa empresa, que é assim, todo cliente que se relaciona com a gente pergunta se ele é de Florianópolis ou se é a primeira vez dele em Florianópolis. Porque a gente cria 2 trilhas de atendimento para ele. Se ele não é de Florianópolis, a gente já embarca um pouquinho da cidade com ele, né? Um pouquinho dessa magia, um pouquinho das histórias. Então, a gente já embarca nessa trilha. Se ele faz a citação que ele é de Florianópolis, a gente tem uma abordagem um pouco diferente. Mas a gente também tem uma trilha pré-estabelecida para ele. E eu acho que para negócios locais e serviços, isso combina muito bem, né? E uma outra coisa também que a gente instituiu na empresa que é muito importante é que a gente tinha a ideia que a nossa experiência com o cliente começava quando ele adentrava. E não. Ele começa muito antes, ele começa quando ele está pesquisando sobre você. Então, ter uma boa reputação, né? Ter um posicionamento legal. Pessoal, uma dica importante. Se vocês têm WhatsApp na empresa de vocês, pelo amor de Deus, respondam rápido. Tá muito veloz as coisas. Se você tem um site lindo e tem um link de WhatsApp e você demora 4 horas para responder, desculpa, se for no teu segmento, você perdeu o cliente. Porque ele só quer perguntar às vezes assim, ó, o Google tá lá dizendo assim, ó, horário de atendimento, mas ele quer perguntar para alguém qual é o horário de atendimento. Está aberto hoje o restaurante? Então assim, quem tem, cuidem dessa ferramenta, porque no segmento do Adriano, a mesma coisa. O cara tá pensando em vir para cá e ele quer falar com alguém, porque ele viu no Booking às vezes, e ele quer sondar com você se com você é melhor a experiência de fazer a reserva. E se você não for proativo nisso, ele vai para outro lado. Não dá para esperar mais 2 horas, 3 horas para você responder. Queria fazer para a Liana uma provocação bem importante, que faz parte desse segmento, é que hoje você atende grandes marcas, clientes de alto padrão, que a gente sabe que eles vão muito em busca de preço, de boa negociação. Qual é a diferença que você consegue implementar no teu negócio para vender a eles? A experiência do teu negócio, o valor agregado e não o preço. Porque tem muita gente vendendo preço. Resultado. É uma palavra. Porque muitas empresas prometem muita coisa, poucas entregam. Então, eu acho que quando você faz uma junção de várias... É como o que a gente está falando aqui, não é sobre um item, né? É cultura organizacional. Então, é você ter empatia para o teu colaborador, é você pensar na arquitetura, é pensar em toda a estratégia do negócio, no marketing, na tua imagem diante de mídias sociais ou mesmo da equipe. Ou seja, você não pode receber um cliente no seu hotel mal vestido, ou não pode... Um garçom vai atender sujo, por exemplo. Então, eu acho que quando a gente fala em experiência, a gente vai para a cultura organizacional, que a sua equipe, tudo que você transpira em termos de empresa vai estar na sua equipe, vai estar na imagem do seu negócio, certo? E somado a isso, você vai entregar um resultado. Então, por exemplo, no meu caso, sejam clientes, por exemplo, que a gente atende de público D. Vou dar um exemplo que a gente atende muito a Pitol Calçados, que é uma rede de calçado popular. Daí você vai pensar assim, mas tem arquitetura nessa... Sim, a gente tem uma jornada de compras, eu preciso ter uma setorização organizada, eu preciso que o cliente se localize na loja sem precisar pedir informação turística dentro da loja. Então, eu acho que são vários pontos. Eu acho que a cultura organizacional como um todo é a principal, que é o que eu tento aplicar na minha empresa também, que todos os projetos sigam um protocolo, mas adaptado ao meu cliente e também adaptado à equipe. Ou seja, eu tenho uma equipe que é muito boa para a área de loja de calçados, tem uma outra que é muito boa para supermercado, tem uma outra que é muito boa para boutiques, para lojas satélites, ou para lojas mais elitizadas, outra mais para cliente com loja mais popular. Então, eu acho que você adaptar a sua equipe, manter o teu protocolo de atendimento, né? E entender também do teu público-alvo, porque no caso, por exemplo, do restaurante e de hotel, você tem não que seja um pouco mais claro o teu público-alvo, mas você já tem ele mais delimitado. No meu caso, eu mudo o público-alvo de acordo com cada cliente. Então, eu tendo, às vezes, um público A num tipo de loja, o tipo de público C do outro tipo de loja. Então, é muito legal você transitar por esses meios e, às vezes, no mesmo segmento, no mesmo público-alvo, dependendo do empreendedor, muda completamente. Que é o que você falou, é a mentalidade.
Então, às vezes, é uma cultura mais familiar, que teve ali o empreendedor que criou a empresa 50 anos atrás e que tem essa dificuldade na transição entre os filhos e modernizar a empresa. Daí tem segmentos que é novo, que é totalmente inovador. Então, eu acho que você conseguir transitar, ser flexível dentro da sua cultura e manter essa qualidade, eu acho que é o que entrega resultado em qualquer segmento. Legal, legal. Adriano, você vivendo numa cidade turística, como é Florianópolis, você nichar o seu hotel para o segmento corporativo é um ato minimamente corajoso, né? Porque quando você resolveu fazer esse nicho e direcionar o hotel para isso, eu tenho certeza que Florianópolis ainda não pulsava no corporativo, com feiras, com eventos, como talvez pulse agora, né? O que te levou a fazer isso? Na verdade, né, que a gente vive uma cidade sazonal, né? Nós temos o verão, temos o inverno. Né? Eu, como viajo, como converso com os clientes, a gente tem que entender o que realmente eles precisam. Por exemplo, cada quarto do Fael tem 17 tomadas. Parece que é uma coisa pequena, mas ela começa a se tornar importante. Isso foi pensado através de feedback dos teus clientes? Feedback de clientes, observação, viagens, localização de cama. Por exemplo, a cama do hotel vai uns 4,5, porque atrás tem uma bancada para o cara ver a televisão, ver o jornal, ver alguma coisa. Então, eu vi muito se ver falar em treinamento. Eu não acredito muito em treinamento, eu acredito em condução. Quer levar a pessoa a fazer junto, daqui a pouco ela está fazendo igual a você. Quando ela começa a fazer igual a você, ela acreditou naquilo. E a gente, o gerente, as pessoas que tentam ser exemplo para quem está contigo, eu consigo reparar a significância disso quando eu deixei a barba. Uns 3, 4 gestores deixaram a barba também. Aí eu comecei a perceber, poxa vida, tem coisas que são importâncias que a gente tem de influências muito maiores do que a gente próprio imagina. Então, para não fugir da tua pergunta, quando veio a dificuldade de se conseguir o turista, né, a empresa tem que ser flexível. Então, nós vamos para o executivo, vamos fazer sala, reformar a sala, fizemos a sala lá de cima, que hoje representa 30%, 40% do faturamento. Na época não existia. Que é linda. Um ambiente a se conhecer quem quer fazer um evento na cidade. Eu acho que muita gente conhece, outros não. Mas quando você faz aquele tipo de escolha de fazer aquilo também, você às vezes não tem dinheiro, eu não tinha dinheiro. Então, você pega no banco, tem gerentes de banco aí que estão aí pela área que eu conheço, você cria alguma coisa que vai dar o lucro para pagar a prestação do que você pegou e mais outras coisas. Então, eu acho que tem muita gente que foi por muito tempo muito bem, mas deixou de ter sucesso porque fez a mesma coisa há muito tempo. Isso é a coisa mais comum. A gente vê empresas tradicionais aí se trabalhando, o varejo dela teve nós estamos falando aqui, o varejo foi a coisa que mais teve mudança. Custo de estoque hoje é uma coisa absurda. Então foi uma coisa que vai ser completamente reestruturada. Já está sendo. O próprio baque das Americanas ali que cria uma descredibilidade. Então, assim, eu acho que o assunto hoje em voga na parte comercial, enfim, é realmente varejo. O que vai acontecer com o varejo? De que maneira vai ser daqui para frente? É um assunto muito interessante, muito engraçado, sabe? Tem algumas lojas, por exemplo, tradicionais como aqueles ali, que ela se transformou na única loja que tem estoque. Se você quiser comprar uma televisão, alguma coisa, ou um freezer, você sabe que você vai ter que ir ali naqueles. Você sabe que você não vai pagar o melhor preço, porque na internet vai ter por 1.000. Mas você vai pagar 1.300 ali e vai fazer a tua parcelinha estamos falando do público, você vai fazer a parcelinha em 40 vezes e aquele vai ganhar dois produtos daquele no jogo. Então, o que é isso? É a criatividade e manter e criar um nicho para vender o mesmo produto de uma forma diferente. Sem dúvida. Exatamente.
entendeu? Então, assim, ó, eu tô com fome agora. Se eu estiver com fome agora, não adianta você me oferecer uma comida 20% mais barata daqui a 2 horas. Eu quero agora, entendeu? Então, esse entendimento do empreendedor, ele vai ter que ser cada vez mais apurado. O varejo está vivendo muito isso. O dinheiro está muito caro, todo mundo sabe. Eu queria fazer uma provocação para a Luana, e até para ela explicar um pouquinho para nós sobre isso. O Rancho Açoriano, né, qualquer uma das 2 unidades, é um restaurante que tem um ticket médio razoável, não é qualquer público que acessa. Vocês têm o desafio do tal domingo, de você chegar aqui e você não conseguir acessar o restaurante, o que parece ser uma coisa muito bacana para quem está fora da operação, deve ser angustiante para quem está dentro da operação, porque é a experiência do teu cliente, né? Ele saiu de determinado lugar, talvez ele vai pegar o voo daqui a pouco para ir embora para a cidade dele, e ele não teve a possibilidade de adentrar o restaurante e viver essa experiência com vocês. Como é que é esse desafio internamente de vocês compilar isso e manter um padrão de atendimento mesmo com tudo pegando fogo ao redor, né, no sábado, no domingo, no feriado, que já viveu essa experiência, e manter um padrão de qualidade? Vocês têm alguma estratégia para quando esse cliente adentra o restaurante, vocês startar alguma coisa que faça sentido à espera dele? Então, Adriano, a gente não tem isso, né, propriamente, como regra, mas o cliente tá bravo, ele sente, ele come, ele tá... A gente compra essa experiência dele, é o que a gente entrega, né? Então, eu acho que é isso, assim, e sempre com muito respeito com o cliente. Se tem fila, o cliente sabe que tem fila. A gente não vai colocar, encher o restaurante, botar a gente para dentro e não conseguir atender ele, porque se ele já ficou meia hora lá dentro, ele tem que sentar e ele tem que comer, né? Ele tem que ter a experiência dele ali dentro. Então, não adianta querer lotar a casa, encher o caixa e o teu cliente sair insatisfeito. Então, a gente sempre passou isso para a equipe. Chama mais o cliente para dentro se está tudo certo. Se a cozinha está atrasada, a gente entrega prato final de semana em uma média de 30 minutos, 40 minutos. Se tem prato de 40 minutos atrasado, não entra mais ninguém. O cliente ele vai ter a oportunidade de voltar no outro dia. Respeito a quem já está ali. A quem está ali. E se ele já está lá 30 minutos esperando na rua, e vai entrar e a gente não vai conseguir atender ele. Então, se ele não entrou ainda, ele vai ter a oportunidade de voltar. Agora, se ele entrou e a gente não conseguiu atender, aí sim a gente acabou com a experiência dele. O restaurante, hoje a gente está atendendo simultaneamente 300 pessoas em Coqueiros e 300 no Ribeirão, a capacidade. A gente foi crescendo aos poucos por causa disso, assim, por causa desse respeito com o cliente. A gente já passou aí aqui em Coqueiros 3 reformas no Ribeirão umas 4, e faz pouco tempo agora a gente aumentou mais uma sala para 35 pessoas. Mas a gente só abriu essa sala quando não, tá tudo certo, né? A gente tem em cima um salão de eventos também, e nos finais de semana abre, mas se a cozinha, por algum motivo, alguém ficou doente, não veio uma pessoa chave, não abre em cima. Vamos atender bem quem a gente consegue atender. Eu acho que Eu me lá em cima no domingo passado. Então tava tudo certo, né? Então, o time estava completo. Tava perto lá em cima, o time estava completo. Eu queria te falar uma coisa, aproveitando que você abriu a agora eu vou falar como cliente, né? Eu também tô louca pra falar com o cliente. Eu vou abrir uma rodada de falar com o cliente. Porque eu sou fã. Bom. É uma experiência incrível. Eu também. Que a gente indica no elas recebem as pessoas do Fael que a gente indica. Quando eu cheguei, tinha fila. Eu fui na portinha ali e falei pra moça, serve um chopp aqui pra mim? Aí tinha 2 velhinhos do lado, eu disse, você não quer também? Aí, é uma boa, né? É uma boa. Eu tava tomando chopp, tranquilo. Os 2 velhinhos estavam tomando chopp, tranquilo. Naquele momento, a espera se transformou numa coisa muito menos problemática, porque eu já estava curtindo ali. Exato. Porque antes de comer, eu tomo uma cerveja. E ali o ambiente era bonito, eu estava fazendo o que eu vim fazer. Né? Então eu acho que é uma coisa que deve ser incentivada, a pessoa se sente segura e assim, perto do valor agregado que tem no restaurante,
às vezes uma preocupação menor, pô, será que o cara vai pagar, não vai pagar? Todo mundo leva lá. Exato. Então, isso transformou a minha experiência. Claro que eu fui lá pedir, né? No shopping. Mas eu acho que é uma coisa muito legal. A minha experiência foi bem parecida também. Eu acho que uma grande sacada que você falou, que as pessoas querem sentar próximo à vista da praia, né? A vista bonita que a gente tem aqui. Então, a área de espera é de frente para a vista. Sim. Então, enquanto você está esperando, aconteceu comigo, acho que eu não faço nem ideia de quanto tempo eu esperei para poder almoçar. Mas o tempo passou despercebido porque o garçom, no caso, me ofereceu, eu estava com uma amiga, a gente sentou, conversou, daí também tinha um casal super simpático na área da espera, a gente já ficou conversando com o casal, tomando ali, né, um aperitivo antes. Então, assim, a jornada da espera, ela foi muito agradável. E no momento que a gente foi chamado para a mesa, foi tudo muito rápido, muito atencioso. Então, você percebia que era aquela jornada Disney, sabe? De você ter esse cuidado. Então, quando a gente fala da jornada Disney, as pessoas acham que é Google, né? Que você vai sair brincando e vai sair príncipes encantados de qualquer lugar e princesas por todo lado. Não, é esse encantamento, né? De você, o garçom, te levar para uma mesa como você queria, o seu prato ter esse cuidado e na fase de espera também ser tão cuidadoso. Então, o que eu posso dizer como consumidor é que esse período de espera, todo o processo do restaurante até a saída foi impecável. Então, por isso que as pessoas voltam. Mesmo, tem um ticket médio mais alto, mas a gente tá, tipo, é final de semana, você quer essa experiência, você quer ser bem atendido, você quer comer algo diferenciado. Então, eu acho que jornada de compras é sobre isso, sabe? A experiência do consumidor é isso. Deixa eu trocar a bateria ali do microfone. E tem um relato que é muito legal também. A gente tem uma operação, né, de turismo, corporativo, tudo, e a gente sente quando a experiência é legal, quando o respeito para o cliente é legal, quando vai alguém ali que é um motorista, né, com toda a simplicidade do negócio, e o tamanho do respeito com eles é gigante, como se fosse um cliente. A primeira vez que a gente fez uma operação com eles ali, de levar um cliente nosso, o nosso motorista nos deu um relato que foi muito legal, porque a gente entendeu que o que você fala de respeito para com o cliente é literalmente para todos que vão ali. Então, assim, ele é um influenciador, ele exatamente, ele tem esse poderio, né, ele não é um influencer de um grupo de massa na internet, mas ele é um influencer de um grupo, de uma van cheia, de um ônibus cheio. Então, assim, ele sentir isso, e ele não foi colocado no fundo do restaurante com um prato para comer, ele foi colocado numa mesa, né? E você sabe bem do que eu estou falando. Isso é muito legal. Sim. Isso faz uma entrega muito considerável. Eu queria, antes de a gente abrir as perguntas para o pessoal, passar, assim, por final, em cada segmento de vocês, com toda essa questão de internet, de Instagram, aceleração, influencer, cancela, não cancela. Qual é o grande desafio do negócio de vocês e aonde vocês acham que vai caminhar cada um dos seus segmentos, entendendo toda essa barreira, tudo isso que tenham em volta disso, por gentileza? Eu acho que o grande desafio que foi falado na NRF esse ano, em janeiro, para quem não conhece, a NRF é a maior feira de varejo internacional do planeta, né, que acontece em Nova York, é uma feira muito importante, e eles falaram em várias questões, cultura organizacional, sobre equilíbrio emocional, sobre atendimento a equipes, mas eu acho que a grande sacada, acho que o grande pulo do gato é dados, é ter conhecimento. Então, por exemplo, você vai ter o teu segmento de atuação, seja ele qual for, você tem que conhecer o teu público-alvo. E conhecer o público-alvo não é saber sua idade, o sexo, escolaridade, renda, é saber qual é a dor do teu cliente. Porque nós estamos a serviço, seja você vendendo um produto, prestando um serviço, seja lá o segmento que for. Você tem que entregar um serviço ao outro, né? Eu sempre digo que a árvore, ela não produz fruto para ela, né? Ela produz o fruto para o outro. O sol tá aí, não é para ele, né? É para nós todos. Então, eu acho que o nosso trabalho, ele tem que ser frutífero para o outro, né? Ajudar o outro. Então, eu acho que o primeiro passo é entender a dor do seu público-alvo, o que o seu cliente quer. E a partir daí vai ser muito mais fácil você conseguir criar uma cultura organizacional, que a sua equipe consiga seguir, né, os processos que você deseja para entender esse público. Então, o profissional que vai estar atuando vai estar empático com o cliente. Então, acho que o grande segredo seria dados, informações e conhecer o cliente
profundamente nas suas dores, nos seus amores, em tudo que ele precisa, porque às vezes a gente vai para um restaurante ou vai fazer uma viagem, ou vai se hospedar e tem N razões. Às vezes pode ser só trabalho, mas às vezes eu não tô querendo descansar da minha casa e vou ficar no hotel nesse final de semana porque eu quero ser tratada como um hotel, né? A mesma coisa a alimentação. Então, entender o público-alvo acho que é grande pulo do gato. Primeiro, são dois momentos que eu acho bem importantes. Primeiro é o momento que a pessoa desvincula o produto do valor. A pessoa quer vir um rancho açoriano, mas ela não se importa quanto vai sair a conta, porque ela sabe que ali é bom. Essa desvinculação é a maior mágica que tem no processo. Sem dúvida. Essa é a primeira. É uma construção, né? Exato. Exato. É uma construção de uma vontade de estar em algum lugar. E ninguém deixa de ir em algum lugar que você quer por 20, ou 10, ou 15%. Essa é a primeira. Né? Eu quero ir naquele hotel porque a pessoa me conhece pelo nome, eu me sinto bem, ele sabe que eu vou beber e eu me sinto importante por isso. Sim. Então, por isso, nosso gerente, ele não tem sala. Não tem sala. O gerente, ele anda pela recepção, dizendo que é o gerente geral, cumprimentando as pessoas e fazendo eles sentirem que estão falando com o gerente geral. Se eu estiver lá, eu vou estar fazendo a mesma coisa enquanto eu estiver. Primeiro eu comecei a fazer, depois ele começou a fazer melhor que eu. Aliás, a maioria das pessoas que estão comigo são melhores que eu. Porque sabem tudo que eu sei, mais do que eles já sabiam. E são funcionários que estão há bastante tempo. E a segunda, que foi uma virada de chave muito grande, foi quando eu consegui entender a janela de compra. Porque não é só precificar, é entender a janela de compra. Eu tive que ficar em São Paulo num quarto 6 dias, eu liguei o computador e eu entendi a janela de compra. Porque o Fael ali, como ele tem um conhecimento de mercado, ele tem um respeito pelo tempo que tem de atuação, ele é um condutor de tarifas. Então, o que acontece? Eu mexo a tarifa aqui, o outro vai lá e mexe também. Aí, por exemplo, tem situações que o setor de reservas trabalha até às 6. Eu vou lá mexer às 7. Entendeu? Aí ele mexeu. Eu tô ali. Às 9 eu mexo também. E o sistema é muito dinâmico, porque tem... não é só booking. É um sistema que abastece booking, abastece eu tenho um allotment de apartamentos de 3 hotéis na rua. E tem um sistema que vai fechando. Né? Mas ele puxa e deixa um. Então, às vezes, por exemplo, você tem um triplo, um duplo, e você tem um de cada um, você não está em canal nenhum. Aí eu vou lá no sistema, 8 da noite, 9 da noite, e empilho. Empilho, apareceram os 3 com o melhor preço. E com essa estratégia, a gente conseguiu atingir esse ano. Essa é uma estratégia que eu peguei ano passado. Por assim, foi completamente acidental. Mas a gente conseguiu fazer uma ocupação acumulada até o mês que fechou de 87%, com uma ideia média de R$400 mil. Então, assim, não é só ter ocupação, porque ocupação não significa faturamento, né? É entender a sensibilidade de que para alguns clientes você tem que fazer mais barato, é entender que algumas coisas vão te dar um prejuízo no momento, mas um lucro muito bom depois, né? Então, que está muito dinâmico. Então, eu falei algumas coisas para vocês, mas tem várias outras coisas que talvez não caia não é do mercado, mas é uma loucura. Muito detalhe, dados, né? Dados. Luana, por favor. Compartilhe conosco. Você falou também Desafios dos futuros, então. Quando tu falou ali de rede social, desse engajamento, eu acho que a gente está aí na rede, né? Hoje eu acho que é um desafio para todo mundo, todo cliente hoje é avaliador, né? E então eu acho que um dos desafios é a gente vender, se mostrar no que a gente pode entregar. Porque assim, eu acho que hotel é muito assim, a gente vê, os caras vão lá, botam uma foto do quarto mais lindo em todas as opções de quarto, quando tu chega lá, não é nada daquilo, a mesma coisa no restaurante. Tu bota um prato lindo e tu chega, tu não serve naquela louça, tu não serve daquele jeito, o tamanho do camarão que tu vai servir. Aí entra na reputação, que é falou. Sim. É isso que vale. É isso que vale. Então, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter de estar nessa evolução que a gente está todo mundo conectado e já pesquisando e já como assim, pensando nessa experiência antes, e tu não vender uma experiência que tu não pode entregar, né?
Então, acho que um dos desafios aí é esse, sim, cuidar para não cair nessas armadilhas. Sem dúvida. Pessoal, já estamos nos encaminhando para os finalmente aqui. A gente vai abrir, são 3 perguntas, é isso? Me confirma a produção, mas eu acho que são 3 perguntas. Podemos abrir já, Fabi? Fabi, podemos abrir 3 perguntas? Vamos lá. Quem gostaria de fazer uma pergunta, por gentileza? Por favor. Eu vou passar até você. Boa noite. Eu queria fazer para o Adriano. Tá. No teu ponto de vista, são 2 questões. O Airbnb chega a ser um desconforto no serviço de vocês? Esqueci de falar isso, né? É boa pergunta. O segundo ponto, nesse cenário que a gente teve, infelizmente, agora no outubro, na tua visão de gestor e para propor uma experiência para o cliente ali, o que deveria ter sido feito ali? Falou da Oktober ou da pandemia? Não, esse cenário recente da outubro que a gente teve. Outubro de Blumenau. 2 cenários, Airbnb e Oktober pela questão das temáticas de Tragédias, cancelamento, de festa, tudo isso. Primeiro eu queria dizer para vocês que às vezes a gente não consegue ter tempo de explicar todas as coisas que a gente pensa em relação ao mercado. Na minha opinião, as opiniões elas são muito individuais. Total. A Adriana pensa assim, ela pensa de uma maneira... Para mim, 50% dos hotéis vão fechar, vão deixar de funcionar. Na minha opinião, tirando o resort, esquece o resort, mas assim, existem hotéis que estão retirando todos os serviços para concorrer com preço, por preço com Airbnb. Isso não vai dar. Então, os hotéis que vão restar são os hotéis que têm o serviço mais ou menos ali do Faial para cima. Ali eu estou na base de baixo, sabe? E dali para cima. Porque tu não tem como brigar por preço com isso. Em relação a Oktoberfest, né? É uma coisa que foi muito similar ao comportamento na pandemia. Poxa, o cara comprou, o cara vai para a cidade, mas tu tem que ter um entendimento que o cara não deixou de ir porque simplesmente desistiu. Foi uma situação atípica, né? Então eu vi que eles foram prorrogando e tentando levar, eu acho que foi um prejuízo para a cidade, mas depois já escutei que só no que prolongou parece que não foi, sabe? Assim, eu acho que o empresário tem que ter uma sensibilidade de entender que qualquer tipo de negócio ele tem o seu risco, né? Então, eu acho que o que aconteceu foi um risco que o cliente não pode ser penalizado. Então, essa é a minha visão. Por exemplo, se fosse lá na empresa, todo mundo que disse que não viria por conta da pandemia, eu devolvi o dinheiro. Eu podia devolvi. Se eu não pudesse, eu poderia usar a lei dos 12 meses para devolver, que também estava valendo. Então, isso é uma coisa muito pessoal de cada empresa. Será que eu vou pensar no dinheiro naquele momento, ou será que eu vou pensar na reputação da minha empresa que devolve para as pessoas quando elas não podem usar? E também é uma experiência, né? Até que ponto esse cliente vai querer voltar, o quanto ele vai falar mal de ti nas redes sociais, o quanto vai repercutir. Então, eu acho que eu entendo dessa forma. Até contribuindo a questão do Oktober, a Liana, que é de Blumenau, ela sabe nos pontuar isso com muito mais precisão, não é apenas o cancelamento de uma festa, né? É a economia da cidade, é tudo girando ao redor daquilo ali, né? É como o Carnaval de Salvador, né? É como o Carnaval do Rio, é uma série de fatores que, assim, não é só uma questão de, assim, vamos postergar, ou vamos prolongar, ou vamos fazer isso, porque só a Ambev, que é a detentora da concessão, que vai tomar o prejuízo. Sim. Não, é uma cidade inteira. Né? Até situações bem curiosas. Exato. Já é um ambiente não propício para a cidade, né? A cidade está triste, né? Porque é uma alegria a Oktober e compartilhando esse cenário ficou difícil. Mas né? Teve alguns restaurantes, alguns bares que ficaram. Mas durante o período ali crítico das enchentes, teve alguns restaurantes e alguns bares que se sentiram solidários ao turista, e teve até um caso bem inusitado
de um restaurante próximo ali, que era da Eisenbach, até próximo da Vila Germânica, que estava atendendo os turistas, com inundação ao redor. Os turistas saíam do bar, que daí tinha uma área seca, vamos dizer assim, dentro do restaurante, mas para sair do restaurante tinha inundação na rua. Mas o turista estava na cidade, estava tudo fechado por conta das inundações. Ali tinha como fazer o atendimento e o empresário fez. Muitas pessoas criticaram, mas eu penso, puxa, ele teve empatia com o turista também. Foi um caso alguns casos bem engraçados, assim, porque eu até brinco que eu fiz até um story brincando que parecia o Titanic, né? O navio afundando e a bandinha tocando. Então teve vários restaurantes que fizeram isso. E eu penso, se eu estou numa cidade que está acontecendo, é empatia pelo cliente. O cancelamento também é uma experiência. Então acho que é muito importante pensar em toda a etapa da experiência. Excelente. Vou passar a pergunta para a Luana, para o meu querido vice-presidente sempre bom, cliente assíduo do Rancho Açoriano, né? Vou deixar o sempre bom fazer as considerações aqui para a Luana, por favor. Boa noite. Luana, um prazer primeiro te conhecer. Você não conhece muito, mas é um prazer. O Adriano, igualmente. Vocês deveriam conhecer o case do Adriano. Ele não falou 1% do case. O Adriano é uma pessoa que é espetacular. Eu aprendi a gostar dele. É um dos nossos premiados, né, da medalha, né, da medalha da Associação Comercial. São só 6 medalhas, são 5 medalhas por ano, e ele foi um dos contemplados. Então, quando eu fui lá, eu e o presidente vamos lá para dizer para ele que ele era o premiado, ele contou o case dele para mim. Eu fiquei impressionado e fiquei muito, muito amigo dele e muito admirador. Pode ter certeza que você tem um admirador aqui. Bom, legal. Luana, eu sou um escravo do seu restaurante. Eu vou explicar o porquê. Não, eu vou explicar porque eu tenho 3 netos. Eu tenho 3 netos. São 3 aniversários, são 3 festas. E não adianta. Eu falei, não, vamos ver. Ou eu lanche não. Tá? Você é bom demais. Primeiro porque ele se sente muito bem. O meu o pequenininho meu, tem 8 anos, ele é apaixonado pelo Kids, né, que vem num barquinho, ele é apaixonado, ele leva o barco, ele fala, vô. Olha a experiência. Aí ele fala assim, vô, o senhor subiu a média, né? Ai, que legal. Eu não tenho pergunta para fazer para a Luana, eu tenho que te parabenizar, porque você é um case aqui para Florianópolis, maravilhoso. O teu restaurante é espetacular, eu sempre fui muito bem atendido lá, tá? E vou continuar sendo cliente de vocês. Tá? Meus parabéns para você ter conseguido fechar todo esse pacote de atendimento, de qualidade, de produto, né? De local. O local dela é maravilhoso. Incrível. Né? Tanto esse aqui como o seu também lá mas eu gosto mais desse aqui porque eu gosto de qualquer. Tá? Meus parabéns. Meus parabéns aos 3. Né? São 3 pessoas de sucesso. E como é bom a gente ouvir pessoas de sucesso. Na verdade, hein, pessoal? Ouvir pessoas de sucesso é a coisa mais gostosa. Meus parabéns aos 3. Obrigada. Tá? Obrigada. Alana, fazer uma consideração para você. Pode fazer. A gente fica até emocionada, né, quando vem um tipo de feedback, né, para mim é muito gratificante, assim, e de ver, assim, que não só ele, mas a família inteira, né, tem esse carinho pelo restaurante. Eu acho que essa é uma a nossa essência, é isso, assim. Fazer com que as pessoas se sintam à vontade, que queiram estar ali comemorando o aniversário, ou se vai receber alguém na empresa, uma reunião, também se sinta bem. Então, é gratificante, assim, eu fico até emocionada. Ai, que lindo. Então, quero agradecer aí todo o reconhecimento, né, porque a gente é uma empresa da ilha que começou atendendo 5 pessoas, a mãe fazendo ali ostra num fogareiro, servindo bebida com isopor. Então,
Se Muito ficar legal. falando aqui, eu vou me emocionar. Muito legal, muito legal. E é muito legal porque nada contra quem vem de fora, porque a gente está aí para isso, né? Mas é muito legal quando a gente vê alguém da terra vencer, né? Quando você olha para o vizinho e diz assim, cara, que legal, porque nem tudo que é bom vem de fora, né? A gente tem muitas boas coisas aqui e a gente tem um pouco, como brasileiro, e aí não é só porque a gente mora em Florianópolis, e a Liana que é, né, de Blumenau, essa síndrome do vira-lata. Exato. Né? Que lá fora é tudo perfeito. Exato. E aqui é tudo ruim, né? A gente tem métricas de atendimentos excelentes, a gente tem excelentes experiências, a gente tem grandes empresas aqui, a gente tem em Florianópolis inúmeras empresas que daria para a gente ficar aqui citando a noite toda, né? Com uma experiência de entrega incrível que não deixa a desejar a lugar nenhum do mundo, né? Então é muito bom ressaltar isso, as tuas palavras sempre bom. Elas compilam isso porque era mais fácil ou talvez mais propício para os teus netos ir a uma pizzaria, né? Pela geração deles, e eles estão... Agora a gente tem espaço que Ó, olha aí, é isso. E para encerrar, me falaram que o Rafa tem uma pergunta aqui. Fabiana. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, parabéns pelo excelente debate, acho que é sempre muito enriquecedor. Então, a pergunta para a Liana, né, vindo de Blumenau, primeiro, parabéns e obrigado por estar aqui prestigiando esse evento e trazendo um pouco dessa experiência. Eu presto consultoria e dentro da consultoria eu atendo segmento de decoração e eu vejo muito uma habilidade que me chama a atenção, que é de conseguir dar força, luz a um sonho que às vezes está só na cabeça e materializar isso, né? E a gente falando em experiência, acho que isso é muito legal. E talvez a minha pergunta para ti é como transformar isso para os outros segmentos, né? Se a gente fosse levar isso para time, falando de construção, isso com o time, como que a gente consegue transbordar esse sentimento de fazer com que o time consiga engajar nessa mesma entoada, como todo mundo está falando tanto da experiência, a gente sabe que é uma coisa que a gente inspira, mas é o time que faz junto, né? Então, de repente, trazer um pouco dessa tua experiência. Muito obrigado. Obrigada pela pergunta. Recentemente, a gente inaugurou uma ótica, que foi a primeira loja física de uma cliente. E quando a gente inaugurou, ela me agradeceu, porque eu falei assim, olha, né, fiz o melhor que a gente... Toda a equipe, projeto e execução da obra, a gente entregou turnkey, né, chave na mão mesmo. E eu falei, olha, a gente tomou o maior cuidado porque era o seu sonho. E todo o nosso negócio é o nosso sonho, né? Quantas pessoas trabalhavam como CLT, economizaram para abrir um negócio. Então, eu acho que qualquer empreendimento é sempre um sonho do cliente. Então, a gente tem que tomar um cuidado, sabe, uma atenção. Então, eu acho que, pelo menos o que eu posso passar, né, da minha experiência, do que eu acredito que seria o certo, é ter esse cuidado com o sonho do cliente. Então, seja a experiência de estar num hotel, num restaurante, numa loja, ou contratando um serviço de arquitetura para realizar o meu empreendimento. Então, tangibilizar sonhos é muito difícil, porque muitas vezes o sonhador não sabe o que ele quer. Então, ele tem uma ideia, um vislumbre. Então, ele vai transmitindo as sensações, às vezes é muito mais sensorial e a gente tem que transformar isso em tangível. Então, é um desafio. Cada projeto realmente é muito desafiador, mas eu acho que a gente consegue ter êxito por esse cuidado com o sonho. Porque é o ouvir o outro, né? Novamente, você ter dados, você ouvir a dor do cliente, ouvir os sonhos dele. E às vezes a gente pensa que a arquitetura é muito sobre a parte estética, que vocês mesmos nos bastidores, a gente estava conversando sobre a transformação nas empresas de vocês após uma reforma de arquitetura, né? Ela pode converter totalmente um ambiente, a gente falando até em urbanismo, né? Teve um projeto Favela Rio que reurbanizaram uma favela e tornaram uma favela em bairro. Então a arquitetura ela pode sim transformar. Então acho que é muito esse cuidado em todos os detalhes, porque são sonhos. Então eu foco muito nisso, sabe? Perfeito, estamos finalizando aqui. Eu não sei se a minha produção deixa, porque nós já estamos estourados no tempo. Rapidíssimo. Boa noite. Então, eu fico muito feliz. A Luana, o restaurante do Centro Segurado, faço todo seguro deles há alguns anos.
sou amigo do Bruno, né, e acompanho o crescimento, agora com o Pata Negra, agora que o Bruno está à frente, está ganhando mercado, fez o Dub Dogs, agora vai fazer também a Feira Onça, começa amanhã, inclusive o restaurante é exclusivo, né? Exclusivo, amanhã a Feira Onça começa no Centro Sul com o restaurante lá tomando conta. Já estou morando lá. Já estou morando. Na verdade, Luana, queria perguntar o seguinte, então são 16 anos de restaurante, né? Desde 26 anos de restaurante, desculpa. E eu queria te perguntar o que vai acontecer para frente, quais são os planos do rancho, digamos, estava em Ribeirão, agora está em Itaguaçu, pensar alguma coisa mais daqui 20 anos, por exemplo, assim, abrir novos locais, ir para a ilha, tipo, digamos, não uma parte sul, né, mas de repente centro, SC401, e pensar alguma coisa assim ou não? Vamos deixar a coisa rodar e tá bom assim. Já quer te vender mais seguro. Conheço esses empreendedores. Tá ótimo. Então, isso é uma pergunta que a gente recebe bastante, principalmente de cliente, né? Eu sempre falo assim, a gente tem que dar um passo de cada vez. O pai sempre teve uma cabeça muito empreendedora, ele é empreendedor, mas eu acho que a administração vem junto e tu administrar, principalmente por ser uma empresa familiar, que leva em consideração muito essa coisa da humanização, que a gente está junto ali com o time, tá junto, vendo a necessidade do cliente, então tem que ser com muita cautela para não perder a essência da empresa. Então, por enquanto, a gente está aí só com o pensamento nas duas casas mesmo. Talvez, pensando em investimento, pense uma coisa mais vertente, mas o rancho, por enquanto, a gente aumentou aqui para casa do lado, fez o espaço Kids, vai agregando, mas melhorando as casas que tem, assim, por enquanto é isso, mas a gente tem esse sangue empreendedor também, né, então não posso dizer que não, mas por enquanto a gente está aí. Então quem quiser almoçar nos finais de semana principalmente, vão mais cedo, né, cheguem cedo, porque são 2 unidades e é isso, né. Gente, eu quero primeiramente agradecer a todos que estiveram aqui presentes, né, uma segunda-feira. A gente tentou fazer de uma forma leve, bacana, tranquila. É um prazer, né, compartilhar com vocês esse momento aqui. Liana, quando ouvi pela primeira vez na Direct da CIF, fiquei encantado. Que bom. Ela é muito humilde, gente. Se ela falar meia dúzia de marcas que ela trabalha aqui, a gente vai dizer, uau, sério isso? Com projetos internacionais, tudo. Então, assim, nossa, é de Santa Catarina, tá aqui, né, tá gerando oportunidades, então muitíssimo obrigado por se deslocar de Blumenau, né, tem uma viagem daqui a pouco de volta, né, mas muitíssimo obrigado Obrigada a mesmo, vocês. né? Uma salva de palmas, por favor, para a Se Liana. quiser dormir no hotel, é minha convidada. Obrigada. Olha, se você quiser descansar no hotel. Olha como é que é o empreendedorismo, né? Nada como estar sentado ao lado de alguém que é proprietário de um hotel. Ele falou, não vou embora não, dorme no hotel aí. Olha aí que bacana. Assim, eu ofereci para ela dormir como uma gentileza. Claro, eu sei disso. Eu não ia imaginar outra coisa de você, Adriana. Obrigada. Obrigado pela tua presença, né? Assim, a gente sabe a construção ou reconstrução do Faial e hoje ver toda a experiência entregue Sem dúvida. Ali. Nossa, incrível. É fantástico, assim, a gente que ela era cliente antiga. Eu sou raiz, eu conhecia. Exato. Então, assim, dá pra gente ter uma temática. Quem não conhece o Faial, né? Assim, um lugar fantástico. Eles têm um lugar lá para eventos incríveis. Então, muitíssimo obrigado. Prontamente aceitou o nosso convite de estar aqui, bater esse papo e parabéns, porque ver a tua história, conhecer a tua história, como você pegou aquilo e como está hoje o Faial, olha, é sensacional. É um case incrível e fez jus a receber o prêmio da CIF, né? A medalha, porque é sensacional. Sem dúvida. E Luana, muito obrigado, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui também. O rancho sempre muito presente em nós, manezinhos, a quem aqui está. É uma operação incrível. Eu tenho certeza que vocês fazem tudo com muito carinho, porque a grande maioria aqui somos, né, clientes do rancho, e a gente sente isso na essência, estando lá. Então não é apenas uma história a ser contada. Quem quiser viver essa experiência, vá ao rancho, porque vai ser uma incrível experiência como sempre. Então, por favor, pessoal, uma salva de palmas aos nossos convidados. Obrigada. Bom,
a gente não pode encerrar sem dar os parabéns ao mediador, né? É verdade, é O verdade. mediador foi espetacular, não foi? Foi, Né? foi. Então eu gostaria que a gente desse Bom. uma grande salva de palmas ao mediador, porque ele foi espetacular. Parabéns. Parabéns, meu. Parabéns, pessoal, pelo evento. O evento não acaba, né? A gente só passa aqui o microfone e muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada novamente, Liana, Luana, Adriano e Fabiano, por compartilharem a experiência de vocês e a visão, que é isso que o nosso evento busca, né? Esse compartilhamento de experiências. E agora eu vou chamar a Sam's Club para iniciar o nosso momento de networking, o tão esperado da noite. E logo depois da Sam's, a nossa diretora Fábio vai passar a dinâmica de como vai funcionar o pitch. Que legal. Vai ter um beat. Que legal, né?